Presidente, vereadores, notícias de terça-feira, se for fazer aqui um breve relato do que aconteceu na terça-feira na imprensa, é uma tristeza, né? Mas eu vou começar pelo que nós temos aqui responsabilidades e acho que diretamente somos afetados pelas notícias, principalmente quem votou, os vereadores que votaram a favor da criação de OAS para a saúde. Está aqui, ó, decisão da Justiça do Trabalho. Impor a obrigação de não fazer consistente em proibir os suscitados de contratarem organizações sociais ou entidades interpostas para emprego de mão de obra médica nas UPAs, Unidade de Pronto Atendimento, bem como demais unidades geridas pela FEAS, nas quais trabalham os médicos grevistas até o término do movimento de greve. Entre aspas, não deixam dúvida de que estava por falar em demissão, aliada a uma sucessão de ofensas às pessoas dos médicos, mantida pela própria página social do senhor prefeito, que o movimento grevista persistiu e o município e a FEAS, suscitados, entre aspas, entre parênteses, resolveram colocar em prática suas ameaças, que em reunião ocorrida no sindicato em meados de agosto, médicos reportaram à diretoria do sindicato que os coordenadores da FEAS iniciaram visitas às unidades alertando os médicos empregados quanto ao perigo da terceirização e a possibilidade de perda de emprego, caso persistisse a greve, em nítida conduta intimidadora voltada a inibir o exercício do direito de greve. Então, fica muito claro a forma que foi conduzida pelo Executivo, e nós aqui, salvo os que votaram contra, aceitaram goela abaixo, de uma forma nunca vista, de urgência, nessa casa, a decisão de possibilitar a contratação de OAS. Decidido acolher o pedido de tutela e urgência para a. Determinar aos sindicatos que se abstenham de contratar quaisquer entidades interpostas para emprego de mão de obra médica nas UPAs e demais unidades geradas pelo FEAS, nas quais estejam trabalhando os médicos que aderiram à greve, que não poderão ser removidos para outras localidades sem justificativa legítima, até o término do movimento paredista, sob pena de multa diária, no valor equivalente ao dobro do salário dia pago a cada profissional médico lotado nas respectivas unidades, na hipótese do descumprimento sem prejuízo de eventual rescisão. Fica designada uma audiência de conciliação para o dia 15/9, sexta-feira, às 14h30. Desembargador do Trabalho, Marlene Terezinha Fuveriki Sugimatsu. Então era isso. Vocês vejam que, além da ação que nós fizemos, os vereadores que foram no Ministério Público do Tribunal de Contas e no Tribunal de Contas, hoje o vereador Ogora e mais alguns vereadores que poderão ir no Ministério Público para que se possa fazer o que talvez a gente teria feito, vereador Gora, vereadora Noêmia, vereador Euler, vereador Cacá, vereadora Josete, nas comissões que iriam tramitar esse projeto. Então fica aqui a nossa posição e a posição dos 7 vereadores aí, que estão, 9 vereadores, desculpe. Agradeço a oportunidade e só para encerrar, dizer que ontem foi uma terça-feira negra para o país, no sentido das notícias de malas com 51 milhões de reais. Nós estamos vivendo, acho que, o pior momento nos últimos tempos, no que se diz respeito à política e à ética na política e tudo mais. Então, acho que nós temos que, de alguma maneira, nós aqui na Câmara Municipal, demonstrar que nós podemos fazer diferente. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Toninho da Farmácia. Bom
Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente, funcionários da Casa Legislativa. Estou um pouquinho rouco, né? Um pouquinho afônico. Nem Só peço a colaboração dos colegas. O vereador Toninho está com dificuldade na fala hoje. Eu gostaria de esclarecer aqui, deixar esclarecido, que pelo menos da minha parte, nenhum projeto foi empurrado de goela abaixo, não. Eu votei com consciência do que estava fazendo, pensando no povo da nossa cidade. Não estou aqui querendo contradizer o que disse lá a desembargadora. Isso aí cabe ao prefeito entrar com liminar ou não, né? Mas no momento em que eu votei nesse projeto, foi com a preocupação das pessoas que estavam lá nas unidades de saúde 24 horas, que são as UPAs, esperando de 5 até 8 horas, conforme foi dito por algumas pessoas. A nossa preocupação era essa. A nossa preocupação era com a vida das pessoas. Foi isso que nos levou a votar neste projeto. Portanto, quando alguém diz que foi enfiado de goela abaixo, parece-me que nós fomos obrigados a votar. Não, eu justifiquei aqui, no entanto, quanto a esse projeto, que votei com plena consciência, porque nós que vivemos lá no bairro, que vivemos o dia a dia, eu, como tive o meu pai e a minha mãe que morreram em virtude de uma situação que se criou dentro de uma unidade de saúde que foi irreversível. Então, eu tenho a consciência, eu moro no bairro, desde que cheguei em Curitiba, eu moro no bairro, eu sei a dificuldade que nós temos no bairro, eu sei o quanto é triste e é difícil quando nós chegamos com um ente querido ali para ser atendido e ficar ali aguardando à beira da morte. Então, a nossa preocupação é essa, para que as pessoas tenham a garantia, a segurança de ser atendido. Eu não tenho nada contra a instituição que atende as UPAs. Eu não tenho nada contra eles. Mas, quanto às OS que nós votamos aí, a nossa preocupação é o atendimento ao povo. Porque eu sei que depois de votado esse projeto, depois de sancionado e que estiver em funcionamento, em pleno funcionamento, nós temos também a obrigação de fiscalizar, é obrigação nossa de fiscalizar, de cada um de nós fiscalizar a partir do momento que esse projeto entre em funcionamento. Portanto, eu respeito a posição de cada um dos vereadores, aqueles que não concordaram, aqueles que estiveram contra, aqueles que foram até o Tribunal de Contas, aqueles que irão até o Ministério Público. Respeito a opinião de cada um. Cada um tem uma opinião e tem uma visão da cidade como um todo, né? Porém, eu tenho a visão do bairro, eu tenho a visão lá da vila, onde eu vivo, o povo do meio onde eu vivo. Esta é a visão que eu tenho da necessidade que nós temos ali de um atendimento para as pessoas que estão em dificuldade, que estão com problemas sérios de saúde, como houve em outras épocas passadas, não digo agora, já em outras épocas passadas, de pessoas estar morrendo ali na fila, ali sentado numa daquelas cadeiras que tem naquela sala ali, e a gente chegar e ter que conversar com a pessoa, dizer, olha, a pessoa está morrendo, pedir socorro, entende? E aqueles que não têm condições de chegar a uma situação dessa, acabam morrendo. Então, respeito muito, respeito. Eu sei que os médicos têm se esforçado para poder atender as situações de urgências, de emergência, mas quanto à situação da OS que nós votamos aqui, eu votei com plena consciência e tenho certeza que cada um que votou, votou com a sua consciência. Não foi empurrado de goela abaixo de ninguém, não. Essa expressão eu não aceito que seja dito. 30 segundos, presidente.
30 segundos. Essa expressão, eu não aceito que seja dito, porque eu não engoli nada forçado, não. Votei com consciência que deveria ser votado, para que o nosso povo fosse atendido com dignidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo, vereador Cacá. Na sequência, vereador Sabino. Presidente, um registro, por favor. Posso fazer? Pode ser breve, vereador? Só Sim, super breve. Não, por favor, fica com a palavra. Um registro importante. Eu gostaria só de registrar aqui que o senhor vereador Toninho, da farmácia, comunique ao Conselho Regional de Medicina a morte de seus pais que aconteceram provocado por mau atendimento nas unidades básicas, por favor. Formalize isso, porque isso é uma denúncia grave e isso tem que ser esclarecido a nível do Conselho Regional de Medicina, por favor. Vereador, fica o registro. Na sequência, vereador Cacá, vereador Sabino. Obrigado, senhor presidente. Eu ia fazer essa observação, mas ressalto, o vereador Toninho pode estar fazendo isso, porém, cada um tem suas desculpas quando dá um voto a favor ou contra, mas a entidade que já contrata hoje nas UPAs pode contratar na SIC. Eu tenho escutado aqui, resolvi falar a partir de então, que a SIC, a UPA está fechada e por conta disso tem que a OS, desculpe. Já existe a FEAES e ela contrata para as UPAs. Pode contratar para a SIC. É irresponsabilidade da gestão. Porque o mesmo recurso que vai pagar para uma OS, pode pagar para a FEAES. Diga-se de passagem, já ativa, já vigente, pode-se abrir a UPA da SIC e não morrer as pessoas, como muito mencionado, por falta de atendimento. Não diria de capacidade dos profissionais. Infelizmente, os moradores, os munícipes, estão precisando ser assistidos, estão precisando sim de atenção do município. A UPA que está fechado é desculpa em cima de desculpa. Ora, vai ter que pagar para uma OS. Quem será os sócios ocultos dessa OS? Porque se tanto querem referendar elas, no futuro próximo poderão estar sendo responsáveis, talvez não mais aqui, mas vão lembrar do que ajudaram ou não. Mas a FEAES nós poderíamos todos unirmos aqui e dizer, senhor prefeito, abra a UPA da SIC. E quanto à questão de tempo, de que fica em fila de espera, isso aí é sempre discurso antigo e realmente, lamentavelmente, existe. Mas ela está fechada e um recurso que se paga para uma OS pode se pagar para uma entidade legalmente já constituída, pronta para prestar o serviço. Por que não? Já querem gordura desde já para uma OS, sei lá, algo parecido do gênero? Não sei. Mas o que me preocupa, Zezinho, é a UPA fechada de verdade. De verdade. E vereadores da base podem muito bem dizer para o prefeito que esta entidade que já existe pode muito bem abrir a UPA hoje. Porque o recurso a ser pago tem, e se vai pagar para uma OS, qual a diferença? É grande, é o que a gente sabe. Mas, se existe um recurso para pagar uma OS, por que não pagar a FEAES? Por que não pedir para médicos ir lá atender o povo? Da SIC, de uma região onde eu também tenho muitos votos, assim como o Toninho, assim como o Zezinho, e como o Zezinho mencionou anteriormente nas suas falas aqui, disse que todos têm, e é verdade, todos nós temos voto em toda Curitiba. Não tem esse que não tem. Então eu fico sem entender, porque acaba vindo aqui, se fala, mas na prática não se cobra como tem que cobrar. Nós não temos atrelamento, teoria para muitos, prática para poucos. Porque eu não tenho nada atrelado a ninguém. Poderia ser... Aliás, eu estava na base inicialmente por ter uma opinião diferente, não estou mais. Me colocaram, porque não vou deixar de votar projetos a favor da cidade. Mas eu não consigo entender uma OS e a FEAES, duas entidades que vão prestar o mesmo serviço, porém, para abrir a UPA da SIC, somente se for uma OS. A FEAES não pode prestar o serviço. Tentam me explicar isso, tentam fazer eu compreender, porque a regra é atender a população, aquele discurso de que o povo está lá precisando de atendimento, o povo, e o povo, e o povo. É teoria isso, a prática é falar, senhor prefeito, o mesmo recurso que vai ser viabilizado para pagar o OS, para atender os munícipes, para abrir a UPA da SIC, é o mesmo que pode ser pago para a FEAES. E por que não? E por que não já efetivar esse atendimento? Qual que é o motivo? E por que
Os 38 vereadores que têm, sim, interesse em atender os munícipes. Eu não tenho dúvida do interesse de cada um dos senhores vereadores aqui, de atender a população. Isso jamais vou questionar, porque eu tenho certeza que todos têm interesse. Mas vamos parar com esse discurso de que votamos assim, com consciência, cada um votou com a sua consciência. O que por trás dessa consciência ou não é outra história, mas a FEAES está aí, está à disposição para trabalhar, sim. E não tem um aqui que não tenha esse interesse dessa UPA aberta. Eu duvido. Mas, me expliquem qual que é o motivo de não contratar os médicos para abrir a UPA. Eu me solidarizo a todos os munícipes, em especial os moradores da SIC. Posso ir com o Zezinho, posso ir com o Toninho em especial, que é o que mais critica e de verdade está... 30 segundos, vereador, concedido. Junto à Prefeitura, especialmente à Secretaria de Saúde, para questionar por que não abre, porque o recurso a ser pago por uma OS é o mesmo que pode ser pago a FEAES. Muito obrigado, bom dia. Vereador Sabino Piccolo. Vereador Sabino é o líder do cumprimentar governo. o nosso presidente, vereador Serginho do Poço, cumprimentar toda a mesa, cumprimentar os senhores vereadores, vereadoras, a imprensa. Eu tenho observado que a oposição está bastante incomodada quando o prefeito quer fazer coisas boas, coisas corretas. Quero voltar aqui um pouco atrás. O ex-vereador Mário Celso Cunha, ele sempre falava assim: se querem governar a cidade, ganhem as eleições e venham governar. Então, gente, meu amigo ilustre vereador Luiz Felipe Braga Cortes vem batendo aqui nas OS, que as OS só dão errada. Claro que só dão errada. Quando tem conivência da administração municipal, só para dar um exemplo, meu amigo Luiz Felipe, a Fazenda Rio Grande está proibida de contratar OS, OCIPs, está proibida. Por quê? Tem conivência da administração municipal para dar errado. E outros municípios, Foz do Iguaçu e outros mais. Então, quando tem conivência da coisa errada, dá errado. Agora, as OS que dão certo, eles não falam. Então, nós, do prefeito Rafael Greca, estamos buscando uma alternativa, porque nós estamos com o nosso limite de contratar pessoal para o município praticamente estourado. Nós não temos mais condições de contratar, seja médico, seja engenheiro, seja quem for. Nós estamos com o nosso limite estourado. E a população, meu amigo Cacá, a população, ela não pode esperar. Não pode esperar. Sua Excelência votou contra a criação das OS. Agora veio aqui e falou que tem que contratar. Quer dizer, não está batendo a tua posição com a tua fala. Então, gente, vamos pôr a mão na consciência. O prefeito Rafael Greca está fazendo a coisa certa e quer o melhor para a população. Não tem outra forma. Então, está aprovado a lei das OS, é uma lei federal. Nós não estamos inventando nada, é uma lei federal que se usa no Brasil inteiro. E quando o prefeito quer as coisas corretas, a OS vai dar certo e a população vai estar bem atendida. Aqui não se atropelou nada. Fizemos regime de urgência porque a população não tem como esperar. Quando a ex-presidente Dilma Rousseff, 30 segundos, vereador. Ela não fez nem regime de urgência, fez por medida provisória. Não deu a chance nenhuma de vir para o parlamento. Então, gente, a oposição, se quiser governar, tem que ganhar a eleição. Bom, agora, já que já tratamos a questão da organização social, e aqui o contraponto é importante, o vereador Sabino veio aqui, fez um contraponto importante, defendendo as organizações sociais, é assim que funciona. Mas nós temos absoluta certeza de que, da forma que foi conduzida, goela abaixo, sim,
Soubemos através da imprensa, uma sexta-feira, na segunda já estava em pauta para votar. E, dessa forma, não há como nenhum vereador tem capacidade aqui nessa casa de entender o que estava sendo colocado em votação tão rapidamente assim. Eu agradeço, obrigado, vereador Felipe. Eu só queria ser solidário, é isso aí. Os políticos fizeram por merecer também esse histórico. Eu estou chegando agora no início do mandato, está sendo um período de grande aprendizado. Eu agradeço aos companheiros a oportunidade de crescimento, conhecimento e crescimento. Eu vou voltar eu sei que a tua pauta seria outra, mas eu queria voltar só nas OS. Eu votei tranquilo sobre as OS, eu sou solidário ao Rogério, eu respeito a posição do Cacá, o que o Cacá colocou aqui, eu até começo a ver como uma dúvida, FEAES, as organizações sociais, o custo é o mesmo, mas são outras iniciativas, outras possibilidades. Na casa, existe o quesito político, existe o quesito fator humano, o fator base. Eu me considero base da cidade. Até hoje, meu voto foi baseado... Eu faço parte da bancada do prefeito Rafael Greca, mas meu voto foi baseado no que eu acho melhor para a cidade de Curitiba. O que eu gostaria que os nobres companheiros, gente muito mais experiente, talvez mais qualificada do que eu estou procurando essa qualificação, mas eu gostaria que a gente parasse com esse jogo de jogar a situação e oposição. A gente tem que ser situação da cidade de Curitiba, respeitando a iniciativa de cada vereador. A gente tem que saber escutar. Dar o tempo. Obrigado, nobre Luiz Felipe. Muito obrigado, senhor presidente. Faço uma saudação a Vossa Excelência, a todos os servidores, a todos os vereadores e vereadoras e a todos que acompanham esta sessão. Eu gostaria de aproveitar esses momentos para a gente continuar o debate das OS. Tá? O vereador Sabino colocou aqui que a oposição fica muito incomodada com as ações do prefeito em benefício da cidade. E também foi falado aqui que ouvi vários vereadores se manifestando em defesa do seu voto, da maneira como votou em relação às OS. Eu lamento que a gente esteja tendo esse debate a posteriori. A gente está tendo esse debate agora, quando a gente devia ter tido esse debate 2 semanas atrás, quando o projeto chegou nessa casa. Por que estamos tendo esse debate hoje? Porque o Ministério Público de Contas já se manifestou publicamente contrário à aprovação dessa lei, contrário ao regime de urgência que foi aprovado nessa casa. Tem uma notícia, uma matéria na CBN hoje, uma entrevista do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, criticando a aprovação desse modelo aqui. Eu gostaria de convidar os vereadores que conversassem com o Procurador Flávio para escutar o que ele tem a dizer sobre esse modelo e sobre a aprovação dessa lei. Nós fomos lá, 6 vereadores, conversar com o procurador, e as posições deles foram muito fortes em relação, primeiro, à maneira como esse projeto andou nessa casa, célere, rápida, sem debate, sem tramitar nas 2 principais comissões nas quais ele deveria ter tramitado. A CCJ fez, o presidente Dr. Volmir fez uma reunião na sexta-feira, mas a Comissão de Educação e a Comissão de Saúde não se manifestaram sobre esse projeto. Também causa espanto a gente debater esse tema agora, novamente a posteriori, porque a Justiça do Trabalho se manifestou contrária a vários itens, vários pontos, por uma ação do Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná. Por isso que esse tema voltou à tona, vereadora Maria Letícia. Eu gostaria de lembrar aqui alguns pontos, de ler aqui para os senhores e senhoras, alguns pontos que eu acho muito sérios no texto da desembargadora. Ela fala aqui que diante da persistência do movimento grevista, o senhor prefeito do município, utilizando-se das redes sociais, iniciou um movimento de ameaças contra os médicos, intencionalmente jogando-os contra a população e fomentando o debate da rescisão de seus contratos de trabalho. Algo muito grave, senhores. O senhor prefeito lançou uma primeira ameaça quanto à permanência dos contratos de trabalho dos médicos, entre aspas, citação do prefeito,
apelamos aos médicos que não inviabilizem o modelo de atendimento, nos obrigando a buscar outras soluções, fecha aspas. Também cita aqui o líder do governo, o vereador Petruzziello, que confessou em declaração à imprensa que a intenção é contratar médicos para uma das UPAs, fecha aspas. A primeira delas, a UPA SIC. Vereador Zezinho, vereador Toninho, tenho certeza, reforçando as palavras do vereador Cacá, ninguém quer ver a UPA fechada. Só que a gente quer ver gestão de fato. Tudo o que o prefeito está fazendo é contrário ao que ele falou que faria na campanha. Tudo. Uma parte na sequência, vereador. Uma parte também, vereador. Já lhe darei. Não se discute que o contingente mínimo exigido em atividades essenciais vem sendo observado pelos empregados da FEAES. A vereadora Maria Letícia também, em outros momentos, colocou aqui uma informação errônea dada sobre o valor pago pelos plantonistas, aos plantonistas. Também isso aqui está na decisão da desembargadora. Por fim, como o vereador Felipe colocou, dia 15 de setembro, Prefeitura e FEAES estão intimadas a comparecer na Justiça para apresentarem as suas defesas. E a Prefeitura, até o momento, senhores e senhoras, não poderá fazer a contratação tão desejada pelo modelo de OS. Permito, com toda certeza, já na sequência, vereadora. Uma Então, parte, vereador. Eu creio assim, senhores e senhoras, a gente precisa debater melhor as coisas, é só isso. Vereador Mauro Bobato, não é questão de base e situação, mas sim, foi atropelado, porque havia um momento de que veio essa ordem do prefeito para que as coisas viessem Sendo aqui possível, dessa gostaria de forma. uma parte também, vereador. Então, a nossa casa é a casa do debate, a casa do ponto, do contraponto. Isso precisa acontecer de forma mais democrática, mais séria, mais comprometida com o debate. Tá? Eu já vou conceder os apartes, mas eu gostaria de concluir lembrando que hoje, às 16 horas, e gostaria, Mauro Bobato, independente, base ou oposição, todos os vereadores que quiserem me acompanhar, 16 horas, temos uma reunião com o Procurador-Geral do Ministério Público do Estado do Paraná, o senhor Ney, às 16 horas, ali na Marechal Hermes, e estamos agendando reuniões com os CAOPs, os Centros de Apoios do Ministério Público na área de saúde, de educação, de patrimônio público e de trabalho também. Tá? Então, eu acho importante que haja uma massa crítica, haja o debate e que nós não nos apressemos como nos apressamos na aprovação desta lei, que infelizmente foi aprovada sem o debate. A vereadora Josete pediu a primeira parte, depois a vereadora Noêmia, depois a vereadora Julieta foi a terceira, quarto, o vereador Mauro, vereador Bobato, o quinto. Vereadora Josete, por favor. Obrigada, vereador. Só complementando aquilo que Vossa Excelência já afirmou nessa tribuna, primeiramente, eu acho que nós temos que desmistificar algumas coisas, né? Salutar a democracia quando nós temos divergência, e democracia é isso, democracia é conflito. Se não existe conflito, é porque não existe democracia, né? Então, eu acredito que cada um e cada uma de nós aqui, enquanto representantes do povo, tem o seu pensamento e representa um determinado setor da sociedade e foi legitimamente eleito para estar aqui e representar, né? Então, eu acho que temos que parar com esse falso debate entre oposição e situação, né? Existe porque existe uma postura diferenciada do que a gente acredita para um projeto da cidade, né? Obviamente, se eu acreditasse naquilo que o prefeito Rafael Greca propôs, eu não estaria em outro partido, estaria no partido dele e teria votado nele, né? Então, é óbvio, né, que nós teremos aqui posições diferenciadas. Agora, nós sempre tivemos responsabilidade
em relação aos temas que a gente traz e a nossa postura. Nós estamos aqui defendendo o que nós acreditamos ser importante para a população. E a contratação via OS não é a melhor forma. Então, quando nós trazemos exemplos de outros estados, de outros municípios, onde 90% dessas entidades, elas tiveram problema de irregularidade e de precarização de serviços, isso é um dado da realidade concreta, ninguém está inventando aqui, né? Então, é só... hoje existe a internet, é só a gente digitar OS que a gente vai ver, na área de saúde, principalmente, uma série de problemas que nós temos em relação a desvio de recursos e a precarização de serviços. Então, se o prefeito quiser, ele faz uma contratação emergencial, ele não precisa nem da FEAES. Isso já foi feito em outras gestões. Nós temos uma legislação que permite isso. Quando você não tem quadro disponível, né, de concurso público, quando você tem outros aspectos que impedem a contratação, você pode fazer contratação emergencial. Então, se a proposta era abrir rapidamente a UPA do SIC, então o prefeito já está bem atrasado, porque ele poderia ter feito uma contratação emergencial já no início do ano e ter aberto a UPA, né? Então, eu acredito que a discussão é outra. A discussão é desresponsabilização do município e jogar essa que é uma atribuição direta para a prestação de serviço terceirizado. Perfeito. Seria isso. Muito obrigado, vereadora. A gente tem 5 minutos, então eu passo a parte, pedir só objetividade aos vereadores para todos possam falar. Quero dar a parte a todos. Vereadora Noêmia. Muito obrigada, vereador. Eu acho importante esse debate, que poderia ser preventivo. Faltou realmente esse debate, não tem como não entender essa falta de debate. E essa é a nossa preocupação. E essa é uma reflexão para os demais vereadores, porque a unanimidade é burra. Então, a gente tem que ter o contraponto. E, para isso, a gente precisa de debate. Então, que sirva de reflexão a toda a casa, para que os próximos projetos que virão em regime de urgência não sejam votados dessa forma, pelo prejuízo que está causando. E a postura do senhor prefeito em relação a colocar na mídia, essa postura é muito ruim, não é a primeira vez. Então, cabe aí uma reflexão para o senhor prefeito de executar o que realmente ele propôs na proposta de campanha e que não cumpriu até agora. E quanto à fiscalização dessas OS, vai ser a mesma coisa em relação ao ICI. A gente não consegue fazer uma comissão processante de inquérito nessa casa, nunca. E aí a gente vai ter realmente dificuldade de fiscalização. Parabéns. Perfeito. Muito obrigado, Noêmia. Desculpa. Vereadora Julieta. Vereador, muito obrigado pela parte. Respeito a posição da oposição, mas eu acredito que é uma questão de ponto de vista. Ponto de vista, cada um tem o seu. Nós analisamos a questão do projeto do prefeito, que era uma adaptação à lei federal. A lei da organização social que foi aprovada nessa Câmara foi feita antes da lei federal. Nós apenas adaptamos a lei federal. Portanto, nós temos independência do ponto de vista do legislativo para poder aprovar uma proposta de adaptação à lei federal. É apenas isso. O resto é ponto de vista. Existem pessoas que são contra as organizações sociais, isso desde a época que elas foram criadas, e existem pessoas que são a favor. Nós analisamos a proposta do prefeito, ouvimos o especialista que veio aqui falar sobre como ela vai funcionar, como a organização social do ponto de vista legal pode ser fiscalizada. Achamos que é importante a Prefeitura de Curitiba tomar providências. É melhor tomar previdência para poder atender a população do que ficar sentado esperando cair do céu uma solução. Então, senhor vereador, eu acho justo o chamado jus esperneandis da oposição, mas nós temos que fazer valer o nosso ponto de vista e a independência dos poderes, porque nós temos que garantir a independência do nosso poder legislativo e não ficar lá querendo que o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público, não sei o quê, venha interferir na nossa decisão. Nós somos independentes e temos a capacidade de discutir e de entender rapidamente quando vem uma proposta. Como é emergencial? Por que emergencial? Porque as unidades lá que precisam de médico não podem ficar esperando e o
povo precisa de médico. É isso aí. Muito obrigado pela parte. Muito obrigado, vereadora Julieta. Eu só quero contrapor, dizer que os órgãos públicos de controle, eles existem, eles são auxiliares à Câmara Municipal, que é um poder fiscalizador, e a determinação da desembargadora diz assim, eu leio, que os suscitados, Prefeitura e FAS, se abstenham de contratar quaisquer entidades interpostas para emprego de mão de obra médica nas UPAs e demais unidades geridas pelas FAS, nas quais estejam trabalhando os médicos que aderiram à greve, que não poderão ser removidos para outras localidades sem justificativa legítima, até o término do movimento paredista, sob pena de multa diária. Certo? O vereador, deixa eu passar a parte aqui na sequência, vereador Mauro Inácio, por favor. Obrigado, vereador Goura. Inicialmente, meus respeitos, minha admiração, Vossa Excelência. Da mesma forma que Vossa Excelência está imbuído de boas intenções, creio que todo esse plenário também tem as boas intenções. O tempo é curto, eu quero dizer o seguinte, vereador. O PDT e o PT foram governo. Por que não realizaram, não trouxeram as soluções, a fórmula mágica para a nossa cidade? Devo dizer que piorou muito. Temos 12 CMEs fechados. A UPA do SIC, que já vinha numa estratégia do governo de reformas, está fechada, não foi contratado, um só guarda municipal não foi contratado nessa cidade na gestão passada, ou seja, muitos problemas, e vem se agravando. Cadê a solução? Bater, criticar é fácil, apresentar a solução para colocar em funcionamento 12 CMEs, a UPA, todos os setores da prefeitura estão sem funcionário, todos os setores, não existe um que tenha funcionário sobrando. Então, qual é a solução? Fica a pergunta. 30 segundos, o senhor pode concluir, vereador. Gentileza. Tinha ainda o vereador Bobato, o vereador Euler. Eu acho que sugiro que peçam um momento de explicações pessoais ou das lideranças. O vereador Cacá também queria fazer uso da palavra. Mas é isso. Eu reforço o convite hoje às 16 horas no Ministério Público e, na sequência, com os demais centros de apoio do Ministério, a gente vai ter conversas e debates. São órgãos auxiliares de fiscalização do Poder Executivo. Senhor presidente e demais presentes, eu acredito que as discussões, elas são importantes, mas nós precisamos aprofundar algumas coisas. Pouco se fala, num momento desses, de reforma tributária e de discussão do nosso regime, do federalismo que nós temos constituído no nosso país e a importância da gente rever esse modelo. Nós sabemos que, ao longo do tempo, muitas das atribuições foram repassadas aos municípios, mas isso não veio acompanhado de um financiamento. Tivemos um início de discussão, mas que não foi à frente, porque, realmente, quando a gente tem uma concepção de Estado diferenciado, normalmente, no parlamento, nós temos as diferentes posições de grupos que são representados nesse espaço. E nós pudemos acompanhar no último período um parlamento em nível nacional que se destacou por cada vez mais representar determinados setores corporativos. Temos hoje uma bancada ruralista, onde nós temos mais de 200 representantes que, na verdade, tem uma hiperrepresentação de um segmento da sociedade que se limita a 40 mil propriedades. Então, será que numa bancada como essa nós vamos estar debatendo temas que são importantes para a sociedade como um todo? Ou temas que se reportam àqueles interesses corporativos de um determinado setor econômico? Quando nós falamos da necessidade de uma reforma política, não é essa reforma que está posta aí, onde nós temos setores do Congresso Nacional que estão
colocando proposta, por exemplo, propostas como o Distritão, que, na verdade, é para eternizar quem já está lá, representando determinados setores e segmentos, como os 200 representantes da bancada ruralista, né? E isso traz os desdobramentos em todos os níveis, né? Nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais. Dizer que na gestão passada, sempre é importante lembrar, que se investiu quase 20% de recursos na saúde e que há, né, na legislação uma exigência de 15%. Então, houve sim uma priorização e uma escolha quando se fez isso, né? Óbvio, não se resolveu todos os problemas, mas quem acompanhava a realidade e o tipo e a leitura de gestão que se tinha, né, através do secretário Adriano Massuda em relação ao SUS, sabe de todo o esforço e empenho que foi feito. E o quanto melhorou, sim, a saúde na gestão anterior. E isso é indiscutível aqui. Agora, existem os estrangulamentos, existem, a partir de um subfinanciamento, tanto da saúde quanto da educação. Mas o caminho não é terceirizar e nem repassar essa uma atribuição do poder público para as chamadas organizações sociais. Acho que o debate tem que ser muito para além disso. O problema é que nós temos assistido aqui no município de Curitiba, na mesma toada de um governo ilegítimo que nós temos em nível nacional, de um golpe, de um regime de exceção que a gente vive, e eu faço questão de repetir isso, porque parece que nós temos parte da sociedade anestesiada e acha que está tudo bem, né? Onde se bateu muita panela para derrubar a presidenta Dilma, mas agora, com tudo que está acontecendo em relação ao governo Temer, a sociedade está passiva. Parece que está tudo bem. 30 segundos, vereadora. Concedido. Então, é um questionamento que a gente faz. Será que o debate mesmo era contra a corrupção e acabar com a corrupção no país? É isso que nós estamos vendo nesse momento, no posicionamento de diversos segmentos da sociedade, tanto dos políticos quanto da população. Eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. Bem, meu tempo já está esgotando, mas na sequência a gente continua. Ok. Próximo horário destinado à liderança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, vereadora Noêmia Rocha, 5 minutos, tema livre, vereadora. Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos, vereadores. Venho aqui falar em nome do PMDB, vereador Silberto, vereadora Noêmia. Ontem nós tivemos uma reunião, estou presidente da comissão provisória do PMDB Mulher, várias mulheres, a participação, o mandato do vereador Silberto também estava presente, e já sinalizamos, no dia 28 de novembro, a nossa primeira convenção da mulher, PMDB Mulher, com a ideia de fortalecer a participação da mulher na política. Nós temos um déficit violento, vereadoras e vereadores, em relação à participação da mulher no parlamento. São 8% das mulheres, e a gente acredita que a mulher, ela tem sim, a gente não só acredita, mas a gente tem convicção que ela tem sim capacidade para fazer gestão do município, do estado e do governo federal. Então, eu quero fazer um convite aqui aos servidores dessa casa, desejando participar do PMDB Mulher, são bem-vindos à filiação. O PMDB é um partido muito sólido, com muitos problemas, com muitas dificuldades, mas a ideologia do PMDB é muito boa, e se a gente cuidar dessa área, trabalhar nessa área, a gente vai contribuir e muito para a nossa nação.
quero fazer uma deferência, aproveitando esse espaço, em relação aos projetos que chegam nessa casa em regime de urgência, tem me preocupado muito. E, caros vereadores, o prefeito, se sentindo um monarca da nossa cidade, ele está trazendo novamente mais projetos em regime de urgência, mensagem de regime de urgência nessa casa. E a importância da reflexão. O que foi pregado aqui, líder do governo nessa casa, vereador Sabino, foi que é urgente, é necessário, é preciso abrir a unidade do SIC. Ora, quem é que não quer abrir? Qual vereador, em sã consciência, não quer abrir a unidade do SIC? Qualquer vereador. Agora, não é o debate, não é essa a questão. Todos queremos abrir. A questão é a falta de debate nessa casa, a falta de esclarecimento. Nós ouvimos aqui um testemunho de um vereador da base dizendo: eu estou com dúvidas, mas depois que foi. Então, a preocupação nossa, enquanto parlamentares nessa casa, é o debate. Não dá para essa casa continuar nesse ritmo de falta de debate. Aí nós, vereadores, buscamos fora dessa casa um debate. Fomos, sim, ao Ministério do Tribunal de Contas, vamos hoje no Ministério Público buscar agregar valores para trazer essa casa. Por quê? Por falta de debate nessa casa. E a postura desse prefeito, eu conheço o Rafael Greca há anos, ele era um PMDBista, mudou de partido agora, recém. A postura dele não sabe fazer? Deixa que eu faço. E é dessa maneira que ele está fazendo. Ele tem, sim, um instinto de monarquia, de rei. Eu mando e pronto. Vocês viram quando foi questionado em relação ao secretário? Ele disse: secretário é meu, eu mando embora a hora que eu quero. É essa a leitura do senhor prefeito. E aí ele vai em redes sociais fazer toda essa questão, que daí surgiu essa liminar. Temos também aquela questão de quando veio todos os projetos dessa casa. Todos os projetos que mexiam com a vida dos servidores. Ele foi a público colocar a população contra os vereadores que votariam contra esses 4 projetos. Isso é muito ruim para o gestor. O gestor tem que trabalhar pela cidade e não para ele. O que a gente vê é exatamente isso. Ele está trabalhando da forma dele e como ele quer. E aí o parlamento responder a isso, isso me preocupa. Então, caros vereadores, vamos servir de reflexão, vamos debater essas questões, porque a maneira com que está vindo aqui, vamos colocar uma OS, porque é a única solução para abrir o SIC. E a gente sabe que não. Tem já leis que pode, sim, contratar emergencial, tem através do FEAS, que já é uma instituição, e está com dificuldades também que a gente possa ver, e a falta de fiscalização em relação às OS. Não dá para dizer que nós vamos fiscalizar a OS. Se a gente não consegue fiscalizar o ICI, por que a OS a gente vai conseguir? Então, a preocupação, caros vereadores, é essa. Estarmos aqui, independente, eu tenho percebido, assim, essa questão, e já foi falado aqui pela vereadora, base e oposição, como se fôssemos inimigos. Não é. A gente está lutando pela mesma causa. 30 segundos, vereador. Obrigada, senhor presidente. A gente quer mudança, a gente quer melhoria para a cidade. Já cansei de votar com o prefeito favorável, porque entendi que o projeto é bom. Agora, da forma que está vindo aqui, é o nosso questionamento. E eu quero parabenizar. Amanhã é o nosso dia 7 de setembro, para celebrar a independência do Brasil, e que a gente possa celebrar um dia a independência do Brasil da corrupção. Próximo horário destinado à liderança do Partido Social Democrático, vereador Felipe Braga, 5 minutos. O segundo vice-líder, primeiro vice-líder, vereador Euler, utilizará o tempo destinado ao partido PSD. 5 minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Vossa Excelência, líder do governo, Sabino Piccolo, muito bem falou agora há pouco que quem quiser governar, que ganhe as eleições. Vale a pena lembrar que entre os vereadores todos que estamos aqui, apenas 12 faziam parte da coligação que ganhou as eleições. O restante que se juntou ao prefeito se juntou
posteriormente, não ganhou eleição alguma. Uma coisa que me preocupa muito na administração pública é que ela seja feita de forma empírica, que ela seja feita de forma experimental. Vamos ver se isso dá certo. Se der certo, ótimo. Se não der certo, fazer o quê? O recurso era público, o recurso não era do gestor. A administração pública não pode ser feita assim. A administração pública é ciência. E como ciência, tem que se valer de métodos científicos para isso. Então, quando você estatisticamente percebe que um modelo não funciona na maioria dos casos, que é o sistema das OS, se não funciona na maioria dos casos, esse sistema tem que ser abortado. Esse sistema tem que ser deixado de lado. Então, ao perceber que na grande maioria das iniciativas no país, as OS não têm dado certo, não têm dado certo. As OS têm sido motivo de corrupção. As OS têm sido a maneira mais fácil para burlar licitações. Me causa estranheza que uma cidade que já foi referência em vários setores, como é o caso de Curitiba, opte justamente por esse modelo. E se fosse esse modelo, mas com a tentativa do diálogo, se fosse esse modelo, explicando para todos que esse modelo pode ser viável aqui por alguma diferença, tudo bem. Mas esse modelo imposto sob um regime de urgência, isso me causa ainda mais estranheza. Então, é realmente essencial que daqui para frente a fiscalização seja a mais severa possível, porque a possibilidade de fraudes dentro desse modelo, essas possibilidades são enormes. Agora, não é impossível que o modelo dê certo aqui em Curitiba. Não é impossível. Só é a questão da diferença do impossível e do improvável. Não é impossível que eu jogue 20 mil tijolos para o alto e ao caírem eles formem uma casa. Não é impossível. Só é improvável. Não é impossível que as OS deem certo aqui em Curitiba. Mas é muito pouco provável. É improvável que esse modelo, que vem se mostrando absolutamente ineficiente, ineficaz, principalmente na parte de fiscalização em todo o restante do país, justamente aqui em Curitiba, aqui vai dar certo. Pode acontecer, né? Torcemos, já que está aprovada a lei, e uma vez aprovada que se cumpra, torcemos para que funcione aqui em Curitiba. Mas, infelizmente, não é o que a gente tem visto no restante do país. Obrigado. Próximo horário destinado ao Partido Democrático Trabalhista. Concedemos a palavra ao seu líder, vereador Goura. Abre mão. Presente horário destinado ao Bloco Parlamentar. PROS, PPS, PRP, PRB, PSDC, PTB, PV. Vereador Hélio Virbisky. Primeiro vice-líder, Osias Moraes. Abre mão. Horário destinado à liderança, Bloco Parlamentar PSDB, PSC, PSB, Podemos, PP, SD, PR e DEM. Vereador Tiago Ferro, líder. Abre mão. Presente horário destinado à liderança do prefeito, vereador Sabino Piccolo. 5 minutos, vereador. Tema livre. Agradecer ao meu amigo Copani, que me cedeu a parte. Ele queria falar como líder do prefeito, mas tem as explicações pessoais, dá para aproveitar. Bem, primeiro eu quero elogiar essa casa, os componentes. Aqui nós estava acabando de falar para a ilustre vereadora Noêmia Rocha, que nós estamos aqui com vereadores de oposição combativos, inteligentes e que está engrandecendo e enobrecendo a casa. Nós tivemos no passado, há muito tempo atrás, uma oposição muito forte. Depois a oposição se restringiu praticamente na Noêmia, Josete, e fazia uma oposição forte, tá, né? Mas hoje eu vejo aqui a casa maior, está bem maior, com vereadores de qualidade, combatendo isso, com certeza, os projetos ficam de melhor qualidade, né? Então, gostaria de elogiar aqui os nossos vereadores aí
pelos debates importantes que estão acontecendo na casa, né? Temos aqui, nós acabamos de fazer a pauta da semana que vem, vai vir um projeto que eu acho muito importante. O vereador Hélio Verbinski traz um projeto aqui de penalização dos pichadores. Então, quero convocar a casa aqui, os vereadores. Eu acho a nossa cidade muito feia. Se você observar, aonde você for, está pichado, pichado. Pô, Curitiba não merece isso. Então, nós, vereadores, temos a responsabilidade de deixar a nossa cidade bonita, se livrar desses pichadores. Então, o Hélio vai trazer aqui a associação comercial, vai trazer a imprensa. Eu acho que um projeto que vai dar um debate bacana para a semana que vem. Então, é importante alguém que tenha alguma representação na sociedade vir e vamos combater esse mal. Eu quero dizer também que o pior administrador é aquele que não faz, é aquele que não tem coragem de experimentar se desta forma ou da outra forma vai dar certo. E quero dar um exemplo aqui recente. O nosso ex-prefeito praticamente não deixou marca. Se vocês puxarem na cabeça, qual é a marca do nosso ex-prefeito? O resultado não foi nem para o segundo turno. Nem para o segundo turno. Porque não fez, não tentou fazer, a sociedade, as pessoas já julgaram ele que não serve. Agora, o nosso prefeito, Rafael Greca, ele está tentando acertar. Ele está tentando fazer o melhor para a sociedade. E nós, vereadores, temos a responsabilidade de oferecer opção. O FEAS, por exemplo. O FEAS está carimbado como funcionário público. Estão fazendo operação tartaruga, prejudicando a sociedade. Nós temos que dar mais opção, temos que criar outras opções para que a nossa população seja atendida. Então, gente, o prefeito está buscando opção de fazer o melhor para a sociedade. Se vai errar ou vai dar certo, não sei. Mas ele está tendo a coragem de fazer. O pior administrador no Noêmia Rocha, aquele que não faz, aquele que não tem coragem. Tem que ter coragem. Obrigado.